Muito bem, estamos de volta no nosso Resenha Esportiva e vamos transferir aí a colocação para o Evaldo, né? Essas mesmas dificuldades que o Leandro tem, o Ferrocarril tem também? Olha, Ferreira, a gente no início, a gente teve muito mais dificuldade do que tem hoje. Eu até digo para você que, em termos assim, de material humano, o Ferrocarril é bem estruturado, no que se diz as categorias de base. Porque a gente tem ali o Mirim, que é criança ali de 9, que vai até 11 anos, que disputa o campeonato da Liga. A gente tem o Infante Juvenil, categoria 98, 99. A gente tem uma equipe juvenil montada, categoria 96, 97. A gente tem a categoria de juniores montada. A gente tem a equipe amador montada. Isso se deve ser um trabalho que já vem desenvolvido há muitos anos atrás. Um trabalho que iniciou no bairro Bom Jesus, por volta de 1990, 91, pelo meu pai. E a gente deu sequência nesse trabalho. Então, nesse aspecto, o Ferrocarril, em termos de material humano, graças a Deus, é uma equipe bem estruturada. Falta o estruturamento, de repente, uma condição financeira melhor, para você desenvolver um trabalho, né, que você realmente é de colher fruto a curto prazo. Mas a gente tem bastante fé em Deus, a gente sabe que as coisas é feita com calma, com bastante trabalho, persistência. E o Ferrocarril, com certeza, com esse trabalho de escolinha, esse trabalho de base, é uma equipe que consegue ser diferenciada nesse aspecto. Eu sempre comento muito lá com o pessoal lá, que o Ferrocarril, às vezes, o treinador Evaldo, tem a fama de ter, de repente, ser paneleiro com alguns jogadores lá. Mas eu tenho uma base que eu posso confiar. Eu posso deitar tranquilo amanhã, sabendo que no outro dia eu já tenho um time montado. E são pessoas que me correspondem à altura que eu peço. E, claro, o Ferrocarril, de repente, falta eu conquistar um título amador no meu comando, né? Mas a gente sabe que cada ano que passa vai ficando mais difícil ainda. E a gente precisa trabalhar muito, criar novos métodos para poder resguardar as equipes de bairro, né? E para poder ter uma certa, assim, digamos, uma certa igualdade para poder brigar com as equipes de empresa. Porque hoje, para virar bastante franco, bastante claro, o Ferreira e os internautas, porque, na verdade, a briga hoje é time de bairro contra time de empresa. Então, para você ver que é uma briga bastante desigual. Porque o que você tem para poder brigar com eles é simplesmente a boa vontade. Então, a questão financeira, infelizmente, o time amador, os times de bairro, sai perdendo nesse aspecto. E aí tem uma postura que a gente entra em atrito, né? Eu acho que alguns presidentes de clubes amadores também, eles favorecem muito isso. Eu já fui de dar uma opinião ao Vanderlei que transferência na Liga tinha que ser cara. A Liga cobra aí R$1.000, R$2.000 de transferência, tira 10% para a Liga e o resto vai para o time que está perdendo o jogador. Porque daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Leandro e o Evaldo e eles vão nos dizer quanto se custa para colocar um time amador em campo. Que o torcedor acha que não, o cara joga amador, joga de graça. Ele joga de graça. Alguns não, mas eles jogam de graça. Mas o Evaldo tem que comprar fruta, tem que comprar medicamentos. Se o jogador machucar ele, tem que dar assistência e outras cocitas mais, né? Tem jogo de camisa, tem que lavar, tem que passar, tem que arrumar tudo. Tem uma despesa por trás disso. E se esses clubes não tiverem patrocinadores, né, eles passam a ter os seus próprios dirigentes, na maioria deles, patrocinando. Evaldo, vem aí o campeonato amador. Eu sou da opinião seguinte, o campeonato amador ele tem que ser regido pela Liga e não pelos clubes. E eu sou da opinião que a Liga tem que trazer para o campeonato amador 2 regulamentos para que seja votado dentro da Liga pelos times amadores. Não o time amador fazer o regulamento. Você vai querer fazer um regulamento aos seus moldes, o Leandro aos moldes dele, o City ao molde dele e assim sucessivamente. Se a Liga, com a autonomia que ela tem, colocar 2 regulamentos, eu acho que no regulamento do campeonato amador, em qualquer um da fórmula de disputa que for, ela tem que priorizar a sequência maior de jogos dos clubes. Então, para outra fase, se classifica o maior número possível de clubes. Ou até pensar num campeonato de ponto corrido, que o seu clube vai ter uma atividade o ano inteiro. Como aconteceu no ano passado, por exemplo, vai ser determinado momento em que o seu clube não classifica entre os 12 ou entre os 8, ele vai ficar aí 3, 4 meses inativo. Então, isso é ruim para o futebol amador, é ruim para quem está dentro disso. O que você pensa a respeito, Evaldo? Você acha que tem que ser assim ou você acha que são os clubes que têm que definir a fórmula de disputa do campeonato amador?
Olha, Ferreira, é bom salientar que o presidente da Liga, o Vanderlei, é uma pessoa bastante democrática. Ele sempre deixou esses tipos de definições para os clubes. Eu até digo que em 2010, se não foge a memória, em 2009, o regulamento ele foi mudado, que classificava 8 equipes para a segunda fase, passou a classificar 12 em 2011. Eu acho que é uma forma interessante, porque às vezes pode acontecer de você cair numa chave determinada que é considerada teoricamente mais fraca que a outra. Tanto é que o Vila Nova, assim, digamos assim, que foi beneficiado nesse aspecto, porque 2 anos consecutivos chegou na final do campeonato. Eu acho que ideias boas têm que ser levadas para poder pôr em discussão. Entendeu? E dessas ideias, de repente, você aponta lá 4 fórmulas e a Liga determina 2 e põe em votação. Eu acho que é um método mais democrático, mais fácil, né, para não ficar uma coisa imposta. Do meu ponto de vista, eu acho que tem que ser da forma que é mesmo, sabe? Claro, discutindo antes, não votando nada em cima da hora, para você depois achar a melhor forma do campeonato. A posição do Ferroviário, Leandro, é mais ou menos por aí também? Eu também concordo. Acho que, como você salientou, em uma equipe amadora, como o Evaldo salientou também, time de bairro, hoje ficar 3 meses parado é muito difícil. Hoje o campeonato amador, Fer, na minha opinião, já sai com 6, 7 equipes favoritas à vaga, a 8 ou a 12 classificados. Hoje temos 4 times de empresa. Então, hoje, para o time de bairro, fica muito difícil classificar. Eu acho que, na minha opinião, a melhor forma é a forma de classificar 12 equipes e as 2 de 6. Claro, como o Evaldo também salientou, novas fórmulas que podem surgir, eu acho que tem que ser levada à votação, sim. Eu seria a favor de campeonato pontos corridos com uma final nas quartas de finais ou nas semifinais, todos jogarem, fazer finais, quartas de finais de chave. Mas até chegar lá de pontos corridos. Por quê? Você tem um campeonato em atividade mais tempo, mais longo. Então, dá oportunidade para o cara se recuperar. Mas isso é uma discussão que tem muito dirigente aí no futebol amador que não aceita, que não topa. E sou a favor também de cobrar muito caro a transferência, porque aí, se o Evaldo vai perder um jogador de ponta, ele vai ser recompensado financeiramente com aquilo que ele gastou para botar o jogador em campo. Leandro, quanto custa para pôr o Ferroviário para jogar Ferroviário para jogar hoje o futebol amador? Hoje, uma partida, eu acho que no mínimo R$300. Principalmente hoje que está vindo jogadores de fora, que a gente tem que dar pelo menos a gasolina para o pessoal vir colaborar com a gente. R$300 no mínimo. Por aí, Evaldo, você gasta um pouco mais, você não tem jogadores de fora, né? É todos, principalmente do bairro, né? Mas você acha que é por aí, uns R$300, gastam, se não tiver contusão, não tiver nada? Isso falando em termos de time de bairro, né? Igualzinho a estrutura ferrocarril, ferroviário. A gente não tem esse gasto com o jogador de fora, mas você tem outros gastos que não aparecem perante o público. Tem as pessoas que te ajudam por fora, que você tem esse desembolso com isso, entendeu? Com certeza, os times de bairro gastam em torno de R$300 a R$400 por semana para poder pôr um time em campo, com certeza. E tem jogo todo domingo, né? Então você multiplica isso por 4, né? Dá 1.300, né? 1.400, né? R$1.500. E se não tiver ninguém machucado, não tiver que gastar com remédio, com médico, com receita, né? Fica por aí, por essa base, aí para botar um time em campo. Isso sem pagar nada para os caras jogar, né? Os caras jogando de graça, né? Agora, se a gente fazer o campeonato amador, o Vanderlei já fez uma convocação para reunião, ainda não, né, Evaldo? Ainda não tem a convocação para o início do campeonato amador, como é que está? Olha, Ferreira, só voltando ao que você falou, porque, na verdade, o gasto que você tem para o time amador, ele não inicia no domingo, ele inicia na segunda-feira. Porque você tem reunião, você tem transporte, você tem telefone, você tem uma série de fatores, entendeu? Tem que correr atrás a semana inteira envolvido futebol amador. Então, justifica também o gasto que é tão caro. Agora, a questão disso, parece que já tem uma data pré-agendada, que o início seria em torno de, mais ou menos, de 27 de maio a 2 de junho. Então, está um pouquinho longe ainda, né? Eu acho que esse intervalo que você terminou as competições, igual foi terminado por alguns dias a Copa Norte, a Copa Leste, o Nilo Luquez, perde um pouco de sentido. Porque esse intervalo de 45 dias que você fez nessas competições, quase que vai por água abaixo. Eu entendo que devia priorizar primeiro o início do amador,
para depois iniciar o Ruralão e assim sucessivamente. Porque aí você perde um pouquinho o sentido devido às competições e para você até mesmo marcar depois amistoso, poder pôr a equipe dentro de campo, fica muito caro por questão de arbitragem. Então, fica bastante caro, né? Eu acho que essa folga que é dado nesse intervalo devia ser um pouquinho antecedida. E outra coisa, né, Leandro? Você começa em final de maio, início de junho, você vai apertar as datas. Nós temos aí a data do feriado de Água Suja que para o campeonato, né? Aí você já perde mais uma data. Depois você tem tomara que não tenha esse ano, discussão com onde vai ser a final. Eu sou contra a final no Fausto Alvim, acho que você é uma balela, os times gostam de aparecer para jogar no Fausto Alvim, isso não tem diferença nenhuma. O público que vai no Fausto Alvim, vai lá no Ferroviário, vai lá no Ferrocarril, aonde quer que seja. O público que gosta, ele vai, independente de onde quer que for. E ainda sou a favor de cobrar uma entradazinha simbólica, R$1, R$2 para o cara entrar, e o cara paga. Eu tenho certeza que o cara paga, porque ajuda o time. E se você fizer uma final, só antes do Leandro falar sobre o início do campeonato, se você fizer uma final no clube, lá no Ferrocarril, lá no Ferroviário, o que vai acontecer? O bar é do Ferroviário, o bar é do Ferrocarril. Eles vão ter receita. E esses R$300 amenizam um pouco isso, porque eles têm a receita do bar. E eles saindo do Fausto Alvim, a receita não é deles. Então tem essas diferenças, né? E todo o entorno, né? Então isso tudo é uma coisa a ser pensada. Mas existem alguns clubes que adoram jogar no Fausto Alvim. Não sei para quê, mas adoram. Se não jogar no Fausto Alvim, sente um troço, né? Desmaiam lá. E essa distância é ruim também, né? Porque você tem essas datas, depois você vai acabar o campeonato amador lá quase na véspera do Natal, né, Leandro? Com certeza. E esses campeonatos, como a Copa Norte, a Copa Leste, o Nilo Luquezzi, são a pré-temporada do equipe amador. Então você vai passar aí, como diz Eva, 45 dias sem jogar. Então essa pré-temporada do futebol amador se joga por água abaixo. Então acho que devia priorizar primeiro o amador, que é um campeonato que a Liga faz. O Ruralão, ela procura recursos externos para realizar, mas coube a opinião do Vanderlei começar o Ruralão primeiro. Então cabe a gente acatar a decisão dele, né? Tem muita coisa que a gente fala, comenta e o povo quase bate na gente. Alguns campeonatos, eu não sou contra o Ruralão, mas tem um tal de campeonato de Master aí, os meus companheiros, colegas de Master, não sei para que é isso, né? O velho tem que assistir a televisão, chupar picolé, né? Jogar bola já passou da idade. Agora, uma coisa que foi importante que a Liga fez foi começar o campeonato de juniores antes do amador, porque aí dá uma folga para o pessoal, né? O pessoal, o Ferrocarril vai precisar de jogadores juniores, não precisa, o menino joga no sábado de tarde e no domingo tem que estar lá no Ferrocarril para jogar. Isso também é outro absurdo. Foi muito bem feito essa situação da Liga, começar o campeonato de juniores antes do amador. Isso é muito importante. Leandro, o Ferroviário vem para ser campeão esse ano? A gente vem primeiro para classificar entre os 12 ou 8. Vamos galgar etapa por etapa para ver se a gente chega à semifinal e, quem sabe, sonhar com a final. Vem com um time forte. Um time muito competitivo. Acho que a gente, esse ano, se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa campanha e vai dar trabalho para muito time grande aí. Ferrocarril vem na mesma linha de raciocínio, Evaldo? Time competitivo, forte e brigando pelo título? Com certeza que sim, né, Ferreira? A gente trabalha com essa meta no Ferrocarril. Eu acho que tudo é possível com trabalho e com bastante fé em Deus também. E eu tenho certeza que o Ferrocarril, com certeza, em 2012, vai fazer uma campanha brilhante novamente. E nós estaremos transmitindo. Agradecer ao Evaldo, muito obrigado. Evaldo, você brilhantou e muito nossa resenha esportiva. Esses programas, o internauta já sabe, terão suas continuidades. Toda segunda-feira nós gravamos os programas, né? Nós não estamos aqui para iludir ninguém, né? Joga na internet, né? O Daniel Nakati, quando tem tempo, ele está com muito pouco tempo, mas o Marquinhos faz tudo para ele, joga na internet, na terça-feira você está à disposição, né? E o Wilton fica vigiando para ver se está tudo correndo certinho, se está tudo aparecendo. Mas já é a coqueluche do momento, toda segunda-feira estamos lá. Obrigado, Evaldo, esperamos que você volte na próxima ocasião aqui, e quem sabe até com a gente falando sobre o título do Ferrocarril. Obrigado a você, Ferreira, parabéns, né, a vocês por esse trabalho, que com certeza valoriza e engrandece muito o futebol amador.
Agradecer também ao Leandro, brilhantou muito. Eu acho que o Ferroviário ele tem uma tradição muito forte. É um time que tem um grupo de pessoas por trás dele que lutam, são batalhadores, como o Evaldo no Ferrocarril e como outros vários clubes de bairro, como você bem colocou. É importante o internauta um dia conhecer esse trabalho de bastidores desses clubes. Vocês não sabem o quanto essa rapaziada luta e briga pelo futebol amador. E os times das empresas estão certos, tem que investir, mas se não fossem os times de bairro, nós não teríamos um campeonato amador tão competitivo. E agradeço a você, a sua presença, e que você volte, quem sabe também, com um título aí de campeão amador. Será com um enorme prazer estar voltando aqui. Agradeço desde já ao você, Ferreira Júnior, ao Wilton e ao Portal Araxá pelo espaço. É isso aí, meu caro internauta. Saber que na próxima semana nós estaremos aqui de volta com mais um Resenha Esportivo. Mas antes, tem um aperitivo sensacional para você. Na quarta-feira, Araxá e Ipatinga. Você vai ver ao vivo pela TV Portal Araxá. Assista ao jogo e veja como vai ser o time lá. Araxá e Ipatinga vai fazer um grande jogo e só você, só aqui na TV Portal, vai ter a oportunidade de ver as imagens belíssimas do jogo Araxá e Ipatinga. Até lá, segunda estamos de volta.